Você já se perguntou o que separa um homem comum de um verdadeiro líder? Henry Ford, o homem que revolucionou a indústria automobilística e mudou a forma como o mundo trabalha, tinha um segredo pouco conhecido. Antes de cada decisão importante, antes de cada escolha que poderia mudar sua vida, ele se voltava para 5 versículos bíblicos. Eles guiavam seus passos, davam força para seguir mesmo quando tudo parecia impossível. Talvez você pense que decisões grandes dependem apenas de estudo, de experiência ou de sorte. Mas Ford nos mostra que há algo mais, algo que vai além da mente humana. Ele buscava clareza, força e propósito antes de agir, e isso fazia toda a diferença. Imagine um jovem Ford, sozinho em sua pequena oficina, olhando para peças de metal, tentando visualizar o carro que ainda não existia. Ele não tinha toda a tecnologia que temos hoje, nem grandes equipes ao seu lado, apenas ideias, sonhos e fé. Cada obstáculo, cada dificuldade financeira ou crítica de amigos e familiares poderia ter sido motivo para desistir, mas ele não desistiu. Ele aprendeu a transformar cada dificuldade em oportunidade. Esse é o ponto. Liderança não é apenas sobre inteligência ou habilidades técnicas. É sobre como você encara cada desafio, como você decide agir quando tudo parece contra você, e como você mantém sua fé mesmo quando ninguém mais acredita. O primeiro versículo que Ford lia era: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Ford sabia que ideias brilhantes não são suficientes se não houver sabedoria. Ele tinha grandes sonhos, mas entendia que sozinho não poderia prever todas as consequências de suas escolhas. Cada nova linha de produção, cada carro que projetava, era uma oportunidade de colocar essa confiança em prática. Ele aprendia com os erros, refletia sobre cada detalhe e buscava orientação antes de seguir adiante. Pense na complexidade de criar um carro que pudesse ser fabricado em massa. Cada detalhe contava: o motor, a carroceria, as rodas, a segurança, o preço. Um erro em qualquer ponto poderia arruinar todo o projeto. Esse versículo lembrava Ford que a fé não é apenas sentimento, é ação com propósito. E que mesmo as decisões mais difíceis podem ser enfrentadas com coragem, quando sabemos que não estamos sozinhos. Você já parou para pensar em quantas vezes nos apoiamos apenas na nossa lógica e esquecemos de buscar orientação maior? Ford nos mostra que combinar ação, planejamento e fé é o que transforma sonhos em realidade. O próximo versículo que Ford lia era: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Ford enfrentou falências, críticas implacáveis e concorrentes poderosos. Ele começou a construir seu império automobilístico em uma época em que poucos acreditavam em suas ideias. Muitas vezes, amigos e até familiares duvidavam de seus métodos, mas Ford não deixava que o medo ou a opinião dos outros definissem seu caminho. Cada desafio era uma chance de fortalecer sua fé, de provar que mesmo os obstáculos mais difíceis podem ser superados. Ele lembrava que não importava quantos o criticavam ou quantos tentavam desmotivá-lo. O que importava era a sua confiança em algo maior e em sua própria capacidade de agir com propósito. Esse versículo o lembrava de que a força verdadeira não está apenas em dinheiro ou conhecimento, mas na confiança de que existe um propósito maior guiando cada passo. Imagine o tamanho da coragem necessária para continuar investindo em ideias quando todas as probabilidades estavam contra ele. Quantas pessoas desistiriam nesse ponto? Ford continuou. Ele entendia que acreditar no caminho certo, mesmo sozinho, é o que constrói grandes líderes e grandes legados. O terceiro versículo que Ford lia era: "O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos." Ford planejava cada detalhe de suas fábricas e carros, mas sabia que a vida é imprevisível. Uma invenção podia falhar, um investimento podia dar errado.
mas ele entendia que os caminhos nem sempre seguem nosso planejamento. Ele dedicava tempo para estudar alternativas, simular cenários e preparar cada passo, mas nunca perdia de vista que o resultado final não dependia apenas dele. Esse versículo era um lembrete constante. Planejar é importante, mas confiar no direcionamento certo é ainda mais importante. E é isso que nos faz capazes de enfrentar incertezas sem perder a esperança ou a coragem. Ford entendia que planejar é essencial, mas que a vida traz surpresas. A diferença entre sucesso e fracasso muitas vezes não é o quanto você planeja, mas como você reage quando o inesperado acontece. Ele se preparava, estudava, revisava cada detalhe, mas sempre mantinha a fé de que havia um propósito maior guiando seus passos. E essa combinação de preparação e confiança é o que construiu o seu império. O quarto versículo que Ford lia era: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. Ford lia esse versículo antes de grandes decisões, como expandir a fábrica, como lançar o Model T. Cada dúvida, cada passo, ele buscava orientação além de sua própria mente. Ele acreditava que não existe erro quando a decisão é tomada com fé e reflexão. Muitas vezes, passava horas estudando alternativas, consultando especialistas e observando detalhes que a maioria ignoraria. Mas sempre retornava ao versículo, lembrando-se de que a sabedoria verdadeira vem de algo maior que nós mesmos. Quantas decisões importantes você já precisou tomar e se sentiu inseguro? Ford nos mostra que buscar sabedoria, mesmo quando temos experiência, é a diferença entre uma escolha comum e uma escolha transformadora. Ele combinava conhecimento, observação e reflexão com fé. E essa é a fórmula que transformou ideias em conquistas reais e duradouras. O 5 e último versículo que Ford lia era: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse era o versículo que lembrava Ford de que nada era impossível. Ele sabia que não estava sozinho, que suas conquistas eram fruto de trabalho, coragem e fé. Cada fábrica inaugurada, cada carro vendido, cada inovação implementada era uma prova de que acreditar e agir com propósito transforma sonhos em realidade. Antes de Henry Ford tomar qualquer decisão importante, ele se voltava para esses versículos. Não era superstição, não era ritual vazio, era fé aplicada à ação. E talvez essa seja a lição para nós. A diferença entre escolher e escolher com propósito pode mudar tudo.